Fala galera, esse daqui é o Deu Tilt, o seu podcast dos humanos por trás da máquina. Eu sou Elton Simões Gomes, editor e colunista do UOL, e eu tô aqui com o Diogo Cortis. Como é que você tá, meu cara? Eu tô ótimo, e você? Tudo bom, tudo bom, Perfeito. tudo bom. Hoje a gente vai conversar sobre como a tecnologia exerce efeitos danosos sobre o nosso corpo e a gente não percebe. Não? Não. Meu Deus. Agora eu tô preocupado. Mas a gente fala isso no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar sobre como as empresas de tecnologia compreendem a forma como funciona a nossa cabeça e usam isso para fazer com que a gente fique mais engajado nas plataformas. E a gente ainda vai trocar ideia, Elton, sobre um tema que a gente já discutiu aqui, que são sobre influenciadores digitais, criação de conteúdo sintético. A Litana. E aí a gente vai discutir um pouco como identificar tudo isso, se é que é possível, né? Nossa, isso eu quero ver, hein? É, E para fechar, Diogo, a gente vai falar sobre um assunto que tá na cara, pelo menos nas nossas duas caras. Sobre como os óculos inteligentes viraram a nova bola da vez da computação vestível. Será que agora vai? eu acho que vai. A gente já começa a conversar sobre isso logo depois da vinheta. Bom, Diogo, agora o papo é sobre como a tecnologia interfere no nosso corpo. E para começo de conversa, me mostra como você usa o celular. Como todo mundo. Sim. Tá errado. Por que tá errado? Tá errado, meu caro. Foi desenhado pra usar assim. Tá errado. Inclusive, Foi usado pra desenhar assim. Inclusive, a minha esposa ficou brava quando, acho que foi o Safari, que fez uma atualização que abaixou a barra de endereço para baixo. Era em cima e abaixou para baixo. Ela, sumiu a barra de endereço, você ficou brava. Eu falei, não, é porque você é mais fácil de acessar, você bate aqui com o dedão, né? exato. Tem uma cena do novo filme do BlackBerry em que ele tá apresentando o aparelho para uns executivos de uma operadora de telecom. E aí ele bota o aparelho na frente, o criador do BlackBerry bota o aparelho na frente daquele monte de engravatados, e a galera pega o aparelho e fica assim, olhando ali, usa os dedões para digitar. Aí a galera começa a falar assim, nossa, é isso que faltava, muito mais simples, eu não preciso ficar fazendo assim. Exato. Vai ficar catando milho, cara? Só que tá tudo errado. Por que tá errado? O nosso corpo evoluiu de um jeito tal que o dedão não pode fazer tantos movimentos rápidos e repetitivos como eu sei que você faz quando você está digitando, Diogo. Sim. A gente não evoluiu de um jeito tão adaptado ao exercício que o smartphone nos exige fazer. Então você está dizendo que o smartphone, porque parece intuitivo para mim, É intuitivo pra caramba. não é? Assim, acho que todo mundo usa da mesma forma, tal. Então quer dizer que o design, apesar de intuitivo, ele não é tão natural assim? Exato, não é natural. E esse episódio ele é inspirado numa coluna da Lúcia Helena, jornalista de saúde há muitas décadas no Brasil, que sempre traz provocações muito pertinentes e completamente transformadoras para aquilo que a gente sempre viu como natural, que é basicamente o jeito como a gente digita no celular. E o que ela apresenta num dos artigos que ela publicou recentemente é o seguinte: o formato da nossa mão e a forma como evoluiu o nosso dedão, que pode alcançar o dedo mindinho e fazer esse tipo de movimento, de modo que seja muito mais fácil que ele consiga encontrar os outros dedos, é aquilo que permite que a gente consiga segurar coisas e manipular objetos. E isso fez com que a gente tivesse um salto evolutivo muito grande para os nossos ancestrais. Porque a gente consegue manipular artefatos. Exato. E depois disso, aquilo que fez com que a gente virasse o que a gente é hoje enquanto espécie é o dedo indicador e o polegar Pinça. poder fazer esse movimento de pinça. Só que os outros dedos, eles têm uma mobilidade muito maior. Eles conseguem fazer isso. É por isso que a gente toca piano, por exemplo. Uhum. Mas o dedão, ele parou no tempo. Ele consegue fazer esse movimento circular, mas ele não consegue fazer isso muitas vezes repetidas. Você pode até me dizer, pô, mas se eu ficar aqui na minha casa fazendo isso, eu vou conseguir. Vai conseguir fazer. Mas a qual custo? A qual A custo? qual custo? Muito provavelmente você, de daqui a 20 anos, vai reclamar dessa brincadeirinha de ficar digitando aí. E é isso que acontece, porque tem uma articulação aqui entre o metacarpo e esse ossinho daqui
que não permite que a gente faça isso de uma forma tão rápida e tantas vezes por dia. Não, e é muitas vezes, né? Porque eu li a coluna cara, para um usuário normal, chega a mais de 2.000, de 2.000 a 3.000 toques na tela, né? Exato. Microtoques, né? Fazendo um movimento assim com o dedão. E para usuários mais heavy users, ele chega a mais de 5.000, 6.000 toques, né? E que o corpo não está preparado para isso, né? A longo prazo, esse dedão vai deixar de funcionar. E muita gente pode olhar para o dedão hoje e pensar, a única coisa que eu faço com o dedão é isso aqui. O problema é que de 40% a 50% de tudo que a gente faz com a mão exige a participação do dedão. Ele tem que estar por lá. Tem que estar saudável, Tem que cara. estar por lá e tem que estar A hora que saudável. você pega uma faca, que você vai fazer um corte, a hora que você vai abrir uma fechadura, tá o dedão envolvido, né? Tá o dedão envolvível. Então quer dizer que a gente está fazendo um uso não saudável do dedão na hora de interagir. A gente está digitando muito errado. Mas a gente não está digitando muito errado à toa e sem ser provocado. Quando você começou a contar como você digita, você já trouxe no que você disse o que todo mundo pensou. Não dá para digitar de outro jeito. Esse aparelho é feito para a gente usar com o dedão. E aí a gente começa a pensar em outro aspecto. Então quer dizer que o aparelho ele foi desenhado para a gente usar de um jeito, mas de um jeito para o qual o nosso corpo não está preparado. A tecnologia foi na contramão de como o nosso corpo se comporta. Parece até uma controvérsia, né? Porque o design ele é pensado para trazer a melhor experiência, né? Uhum. E, de fato, se a gente pensar que a gente não deveria digitar com o dedão, mas, de repente, né, com o dedo indicador, não é a melhor experiência de uso, mas é a mais saudável. É a mais saudável. Mas talvez porque a gente tenha sido condicionado a usar dedão por conta de como a interface foi criada, né? Exato. E outra coisa com a qual a interface foi criada, que ela força com que a gente faça coisas antinaturais, é o jeito como a gente olha para o celular. Muito provavelmente você olha para o celular assim, né? Óbvio. Para baixo aqui, ó. Dois dedinhos, ó. E dedinho vai longe, hein? É aqui. O problema é que o nosso pescoço também não foi feito Tá para lascado. suportar Isso eu sinto. a pressão desse cabeção aí, sabe? Sinto. Isso eu sinto. Dor no pescoço. Os músculos, as articulações e a própria espinha dorsal não foi feita para suportar a gente fazer esse peso para baixo e voltar. Ok, você pode fazer isso algumas vezes, mas no tempo em que a gente faz isso, porque a gente fica grudado na tela do celular durante horas ininterruptas. Porque o comportamento mudou, né? Exato. A gente não foi feito para fazer isso. É por isso que já tem até alguns nomes de algumas síndromes. Uma delas é a da tendinite do texto. Texting tendinites, né? Eu vi essa daí. E também tem a dor do pescoço do texto também. Agora, o pior dos mundos, o pior dos cenários é se você combinar a digitação com o polegar e o pescoço inclinado durante uma DR no WhatsApp, que dura 3 horas. Aí lascou. Aí você já pode... Com o mau humor, com os sentimentos negativos, com as emoções. Aí lascou. Mas então qual que seria a forma mais adequada, Elton? Aqui eu vou baixar o personal trainer. Como é que funciona? Você pode mostrar pra gente? Qual que é o jeito mais indicado? Segundo os especialistas médicos... Você tá rindo porque é ridículo, né? Não é ridículo. É ridículo, mas eu vou passar essa vergonha. Como é que é? Você tem que postar o celular na sua frente, na altura dos olhos. Cotovelos apoiados numa superfície. Perceba a lombar. Aqui, ó, alinhada. Abdômen travadinho para não machucar, contraído para não machucar a lombar. Celular apoiado em uma das mãos, se você for destro na esquerda, se você for canhoto na direita, apoiado numa das mãos, polegar indicador ativo, digitando. Então quer dizer que minha mãe... Sua mãe é uma pioneira. Já faz uso correto. Ela já faz uso correto faz tempo. Tá vendo? E é claro que tem alguns sistemas, algumas aplicações que permitem com que a gente faça isso de um jeito mais suave.
Tem aquele teclado que você só risca a tela e é mais fácil compor as swipe, palavras e tal. E tem uma outra coisa que divide opiniões, que nem todo mundo gosta, mas que é o recomendado para fazer. Antes de falar dela, eu vou falar de um método mais suave. Tem alguns aplicativos de texto que já têm embutidos o sistema voz para texto. Você fala, ele transforma em texto e aí vai aquela palavra. Mas algumas pessoas têm uma preguiça danada de falar a mensagem, ler se está tudo certo e mandar. Eu não faço isso não. Olha aí. Ou eu escrevo, ou eu vou do quê? De audião, cara. De audião, você vai de audião. Audião. Ou seja, da próxima vez que aquele seu amigo derrubar um podcast no seu WhatsApp, você não pode brigar com ele. Não, porque ele tá, preservando o dedão. Exato. Tá preservando o Ele dedão. tá pensando no futuro dele, no futuro da saúde dele. Perfeito. E eu acho que talvez isso vá mudar um pouco, né? Se a gente tá vendo que não é uma interface tão benéfica assim, apesar da gente achar que é intuitivo, que é uma coisa meio contraditória na minha É cabeça o contrário agora. do user experience, né? E talvez agora, então, com essas interfaces por voz, né? Então, de melhorar, né, a fala para o texto, né? Ou de novas formas de interação, talvez isso reduza esse atrito que a gente tem com a tecnologia, né? Exato. Que, assim, muita gente acha que é super saudável, né? Usar o celular com o dedão, né? Por isso que eu comecei, né, brincando, como todo mundo usa, porque Claro. todo mundo usa dessa forma. Só que não é a questão, não é a forma mais saudável. Exato. E os especialistas, médicos, fisioterapeutas, né, eles indicam então o uso de outra forma, né? Porque se a gente usar em excesso, né, o dedão não está preparado para todos os momentos. Mas até agora a gente falou sobre impactos físicos que a gente pode ver da tecnologia no nosso corpo. Só que não para por aí, cara. O celular, ele executa tantas coisas e ele tem tantos serviços embutidos e ele é capaz de fazer uma quantidade enorme de tarefas que em algum momento a gente já percebe o celular como parte do nosso corpo. E você tocou num ponto importante. Você falou assim, o celular ele é feito para fazer muitas tarefas. Sim. E aí eu acho que entra a contradição com o ser humano. Por quê? Porque nós não somos multitarefas. Não adianta. Apesar de algumas pessoas dizerem que são. Não somos, né? Então a gente sabe, no processo atencional, né, com todas as evidências científicas que a gente gasta energia cognitiva mesmo para mudar de uma tarefa para outra. E aí o celular entra nessa loucura na nossa vida, né? Você pode fazer 1000 coisas aqui ao mesmo tempo. Tudo bem, mas não é natural, entendeu? Não é natural. E a gente gasta uma energia muito grande mudando de tarefas. Sim. Né? E tá mandando o nosso processo atencional pro espaço. Sim, e essa energia que a gente gasta, no fim do dia, ela cobra a conta. Fica muito mais difícil não só tomar decisões, mas também fazer coisas básicas, como lembrar do que a gente estava pensando há 5 segundos atrás. Não, às vezes você abre uma aba no navegador e aí você fala, tem que fazer tal coisa. Só que aí, o processo de abrir a aba, você já esqueceu o que você estava fazendo e começa a fazer outra coisa, sabe? Já aconteceu isso com você? Já Claro. aconteceu, então... Eu gostava de quando isso acontecia quando eu ia até a cozinha, abria a geladeira para pensar. Agora acontece na aba, só que eu abro 38 abas. Então, exato. Então tem essa contradição, né? De como esse aspecto muda esse processo cognitivo nosso, né? Cara, e tem muito experimento legal, assim, na área de ciência cognitiva que mostra esse efeito. Então, tem estudos que mostram só o fato do celular estar perto, assim, imagina assim, num processo educacional, né? O aluno nem está usando o celular, mas só o fato do celular estar na mesa já diminui o processo atencional dele. Porque ele começa a dividir com a atenção. Será que está rolando alguma coisa ali? Nossa, a expectativa de estar acontecendo alguma coisa. A expectativa de estar ali acontecendo alguma coisa. Posso fazer uma coisa? Pode fazer alguma coisa. Você vai tirar de mim, né? E eu não uso. Na gravação do podcast, eu deixo ele desligado para não ter interferência. Só peguei hoje para fazer a demonstração. Mas é isso, né? Então, eu acho que tem um impacto, sim, de como a gente vai lidar com isso. Eu acho que a tecnologia ela vai sempre mudar comportamentos e trazer mudanças cognitivas, né? Algumas positivas, outras nem tanto, e a gente vai ter que, ao longo prazo, começar a entender como que isso vai funcionar, né? E tem uma mudança que aposto que já aconteceu com você. O celular, ele faz tantas coisas e, inclusive, ele é um ótimo aparelho para guardar informação.
Até ele surgir, a gente guardava informação em outros meios. Uhum. E um dos mais preciosos, aquele que a gente levava com a gente, era o cérebro, Uhum. dentro da nossa memória. Só que agora a gente tem um aparelho que é quase uma órtese, que a gente carrega com a gente, que faz exatamente a mesma coisa que a nossa memória fazia. Tanto é que, eu não sei se já aconteceu com você, mas sabe quando você precisa lembrar de alguma coisinha que muito provavelmente antigamente você teria na ponta da língua, mas hoje em dia você tem que indiscutivelmente passar a mão no celular e começar a checar Uhum. número de telefone, o nome daquela pessoa que você viu uma única vez, você precisa conversar com ela para Caminhos. trabalhar. Caminho. Caminhos. Pô, o Waze. Tem gente que, não consegue se locomover na cidade sem o Waze mais, assim. Então você perde até... Caminho. você perde até uma capacidade geoespacial mesmo, né? Então, e é bem louco isso, porque se a gente pensar... Você sabia que... Agora nem sei se ainda continua válido, mas antes os taxistas de Londres, eles passavam por uma prova que eles tinham que decorar o nome das ruas, Uhum. né? E aí, tipo, os caminhos e tal. Então, e aí fizeram, né, vários estudos com ressonância magnética funcional deles e viram que ele tinha uma área do hipocampo alterada, né? Que é a parte mais de formação de memórias, né? Ou seja, né, uma habilidade que eles tinham, né? Tal, e com o Waze a gente vai perdendo também algumas habilidades, né? A tal qual ponto, a gente precisa de muitas pesquisas, né? Precisa ter um entendimento. Então, algumas pesquisas não são tão conclusivas assim, mas o fato é que muda o comportamento, né? E muita gente não consegue ter uma noção espacial da cidade que mora por conta da tecnologia, mas ela facilita ao mesmo tempo, né? Então, são trade-offs que a gente vai ter que ver qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo. O importante, talvez, é que a gente não perca aquelas habilidades, né? Aquelas habilidades cognitivas, nossas capacidades, que sejam muito importantes para o que nos constitua como ser humano, né? Uhum. Mas com a inteligência artificial executando algumas coisas que aparentemente são criativas e tomando cada vez mais o espaço que o humano exercia para essas tarefas, muito provavelmente o celular daqui a pouco não vai só impactar o nosso dedão, o nosso pescoço, a nossa memória, a nossa capacidade de lembrar algumas coisas rapidinhas, mas também vai começar a atuar nesse campo que é tão caro e tão nosso do ser humano, que é a produção de conteúdo criativo. Eu sei que você já andou pesquisando sobre isso e tem algumas histórias, inclusive, de pessoas que tentaram fazer trabalhos criativos usando inteligência artificial e simulando que era alguma coisa delas, mas não colou muito, né? Mas vamos deixar esse papo para o segundo bloco e agora a gente vai de arrasta para cima. Gente, já pensou se a vida fosse uma rede social? Você gostou de alguma coisa? Dá o like, não gostou, vai de arrasta para cima. É sobre isso o quadro de agora. Durante a apresentação do Google, na conferência que a empresa realiza para desenvolvedores, apareceu rapidinho um óculos que era movido à inteligência artificial. Esse óculos... O Google Glass, cara? Ressuscitaram? Parece alguma coisa mais bonita que o Google Glass e muito mais útil. Se liga como ele funciona. O Google está desenvolvendo um agente virtual chamado Astra, que ele usa a câmera do celular e o microfone. O que a câmera do celular vê, o Astra vê também. O que o celular ouve, ele ouve também. E a partir do que é mostrado ali no ambiente da câmera, você pode fazer perguntas e interagir com o Astra, que se conecta com a internet para te responder. É uma coisa assustadora, inclusive porque ele passa numa sala, ele vê todos os objetos e você pode fazer perguntas de objetos sobre os quais ele já viu e não está mais mostrando na tela. Ou seja, ele tem uma, por assim dizer, Memória. com muitas aspas, memória. Mas só que o Astra pode funcionar também num óculos, o que faz com que a experiência seja muito mais suave, muito mais natural. E no rastro do Astra, dentro do óculos, a gente já viu o Ray-Ban junto com a Meta, já viu o Apple Vision, e todos eles têm uma coisa muito em comum, que é o fato de serem todos óculos. Você acha que os óculos são a nova bola da vez da computação vestível? Vai de arrasta pra cima ou vai de like, Diogo? Cara, eu vou de like. Vai de like? Vou de like. Vai de like. Não, alguns episódios atrás a gente falou dos
dos matadores de iPhone. Você né? é fã disso porque você usa Não, óculos. e aí eu fui de arrasta pra cima, aqueles dispositivos não dá. Mas, cara, eu acho que traz uma utilidade, assim. Esse do Google eu não testei ainda, né? É só um protótipo, ninguém tá testando, calma. Eu não testei e não tive acesso, mas... Deixa por exemplo, a FOMO de lado. Mas, por exemplo, o Ray-Ban da Meta, cara, eu testei lá em São Francisco, lá no demo que eles fizeram, e eu achei muito legal, né? E principalmente a integração do óculos da Meta com Meta AI. Então, cara, você faz perguntas, ele te responde na hora. Ele não tem ainda todo esse mecanismo que o Astra tem, né? De fazer a identificação de objetos, da realidade que está, né, se impondo. É tão bem assim, mas acho que é um processo de evolução. Acho que também já vai estar integrado no Meta Ray-Ban muito bem nas próximas versões. Então, eu acho que é um caminho, né? Principalmente esses óculos mais, assim, tipo, normal, sabe? Não o Vision Pro, porque aí o Vision Pro vai precisar de gerações para a gente conseguir uma coisa mais usável pro dia a dia, né? Mas me parece que o Vision Pro, ele estabelece uma proposta Diferente. muito diferente e que basta o hardware ser lapidado de uma forma que o software consiga fluir naturalmente, que quando isso estiver pronto, estiver mais fininho, ele já vai estar umas casas na frente desses aparelhos, porque ele vai integrar o mundo virtual ao mundo físico. Ele consegue projetar coisas. Exato, né? de uma forma visível, de um modo que todo o conceito que a gente tem discutido até agora de metaverso vai fazer sentido, vai fazer todo sentido, e as pessoas, a gente não vai precisar ficar explicando tanto com gráficos de canudinho de papel como que esse negócio funciona. E mesmo assim, mesmo a Meta também tem o Oculus Quest 3, né? Que, tá pau a pau ali com o Oculus Vision Pro da Apple também, né? Então, Sim. de ter esse ambiente que a gente chama de uma realidade mista, né? Então, eu mesclo o que é físico com o que é digital e as coisas interagem dentro de proporções, dentro de profundidades muito bem específicas, né? Sim. Então, eu acho, sim, que é uma grande tendência, assim, não acho que é furada, assim, eu acho que tem um caminho interessante de pensar interações, até porque essas tecnologias não se prometem como os matadores de iPhone. Não, é uma outra coisa que vai ter um outro propósito, um outro uso que a gente ainda vai descobrir quais são. Sim. Enquanto um aparelho que se propõe a fazer uma coisa completamente diferente, assim como os relógios se propuseram quando eles surgiram, que eles ampliaram as capacidades dos smartphones, permitindo que a gente conseguisse acompanhar sono, passos, pensasse em exercícios, conseguisse controlar o smartphone. Se os óculos forem esse tipo de aparelho, eu vou de like. Mas se eles se propuserem a ser um substituto, eu acho que vai ter que ter um salto de usabilidade e a gente vai ter que ter tantas outras coisas ali dentro que eu acho que a experiência vai ficar completamente incompleta, e aí a gente ainda pode ter um problema sobre o qual a gente está conversando, que é ter um computador mostrando luz na sua cara a todo tempo, e aí além de ter problemas no dedão, no pescoço, com a nossa memória, a gente também vai ter problema de olho. Então, se for esse tipo de categoria, eu vou de arrasta. Bom, Diogo, qual que é a sua reação quando chega uma notificação no seu celular? Como é que você se comporta? Bom, primeiro eu desabilito as notificações, cara. Aprendi isso depois que eu percebi que a notificação é um assaltante do meu processo atencional. Né? A notificação rouba a sua atenção. Porque é o trombadinha de atenção? É o trombadinha de atenção. Né? Notificação é trombadinha de atenção. Então eu desabilitei tudo, não tenho mais nenhuma notificação. Você tá em 2050, cara. Não, cara, todo mundo faz isso, você não faz isso não? Você usa celular sem capinha e não tira as notificações, cara? Você deixa tudo ligado e... Eu quero saber como o mundo tá reagindo, como ele tá acontecendo. Eu não posso ficar sem notificações, cara. Desabilita a notificação. O que eu deixo são as notificações dos bancos, porque vai, né, que estão querendo me passar a perna, né? Aí, né, então eu deixo a notificação dos bancos, mas o resto eu tiro tudo, assim. Mas óbvio que anteriormente, até alguns meses atrás, cara, qualquer notificação, eu ia ver o que era notificação e acabava, tipo, entrando no universo
paralelo, assim, e não voltava nunca mais. Nem lembrava o que eu tava fazendo, sabe? Nem lembrava o que eu tava Boa fazendo. notícia, a culpa não era sua. Não era minha, não Não era era minha. sua, porque as notificações são feitas justamente para desencadear um processo dentro do nosso cérebro, para a gente sentir aquele sentimento gostosinho que a gente sentiu daquela primeira vez em que a gente clicou naquela primeira Hum. notificação, abriu um post de rede social ou uma mensagem e a gente viu que era alguém que a gente conhecia, de quem a gente estava esperando muito aquela Uhum. mensagem. Todas as notificações que a gente recebeu depois tentavam fazer com que o nosso cérebro disparasse um hormônio do prazer, que é a dopamina, exatamente dessa mesma forma. Ou seja, Diogo, tá perdoado, viu? Uhum. Quando chega essa notificação, você quer olhar. Mas quando foi que você percebeu que a notificação era um trombadinha de atenção? Alguém te contou, você falou assim, cara, eu tô perdido aqui. Eu Uhum. entrei no buraco do coelho e daqui eu não consegui sair. É. Então já faz tempo, né? E é um processo que foi uma coisa mista, né? Pessoal, mas também de pesquisa, né? Porque minhas áreas, né, se misturam entre design e ciência cognitiva. E aí a gente começou a perceber muitos artigos estudando, né? Principalmente essa relação do design das plataformas, design de aplicações específicas, em como elas fazem para moldar determinados tipos de comportamento e como elas utilizam mecanismos para fazer isso, né? Por meio do design. Então, se a gente pensar, e aí a gente pode pensar nas plataformas em diversos níveis, né? Mas, por exemplo, olhando para um setor muito mais específico, que são as redes sociais, elas têm vários mecanismos ali que são efeitos para te manter ali dentro. Né? Uhum, uhum. Então, se a gente pensar no like, né? O like, cara, e tipo, tem até uma entrevista, né, do Sean Parker, acho que foi um dos fundadores, que ele fala, tipo, criou o like para dar esse hit, né, de dopamina, né, que a dopamina acaba sendo, né, um neurotransmissor, né, ou alguns chamam de neuromodulador, que é o da recompensa, né, você buscar fazer algo. Então, quer dizer, se aquilo te trouxe uma coisa boa, você quer buscar aquilo novamente, né? E o like é uma forma de dar um feedback ali, um reforço para você falar, olha, aconteceu uma coisa legal aqui, né? Então, putz, cara, elas deitam e rolam numa série de mecanismos para te manter ali dentro, ou produzindo ou consumindo conteúdo. Né? Então, Uhum. por isso que as métricas elas acabam sendo tão importantes dentro dos processos das redes sociais, né? Sim, se o like foi no começo do Facebook, esse chute inicial para que a rede social caísse no gosto de todo mundo, porque ela era uma ferramenta indutora de reconhecimento e de Uhum, satisfação, logo depois vieram os reacts, uhum, que eles induzem outros tipos de reação, porque tem coisas inclusive negativas. uhum, Ou seja, o seu cérebro começa a querer ver o que aconteceu na notificação e entrar, porque tem, além disso, a antessala da expectativa. Eu recebi um like ou a galera mandou uhum, aquela carinha brava, uhum. reagiu mal ao meu comentário, sabe? E essa é uma das possibilidades, das várias possibilidades de design que as empresas colocam em campo para, de alguma forma, fazer com que não só a gente fique nelas, mas para que o produto seja rentável no final das contas. E aí elas vão mudando, né, ao longo do tempo, conforme elas vão tendo mais dados para tomar as melhores decisões. Então, se a gente pensar nos últimos anos, pensando só nessa questão de reações, né, nós tivemos, por exemplo, o Instagram ocultando a quantidade de curtidas para os usuários externos. Então, assim, por exemplo, se eu posto, eu tomo minhas curtidas, eu vejo a quantidade de curtidas que eu levei. Uhum, Porque isso mexe com o meu ego, mexe com o meu uhum. sentimento, libera minha Gostosinho, sentimento dopamina. gostosinho, quentinho. Isso, exato. Mas você não vê, certo? Mas por que fizeram isso? Porque perceberam que o like, ele virou uma métrica muito importante de vaidade. E aí as pessoas deixavam de postar conteúdos porque, putz, talvez com esse conteúdo aqui eu não vou receber tanto like. E vai ficar feio no meu perfil eu ter, sei lá,
vários conteúdos com 200, 300 likes e um com 80 likes. Então, eu não vou postar. Então, o fato do like ser público desencorajava que as pessoas postassem conteúdos. Então, como eles tiveram esses dados, essas evidências, eles mudaram o design da aplicação, né? Não pensando em você, mas pensando Na plataforma. na plataforma. Ou seja, Criar inicialmente mais conteúdo. criaram um artifício para que a gente ficasse engajado na plataforma e depois criaram outro artifício para corrigir Isso. a primeira armadilha, Exato. para que de alguma forma a gente coloque mais conteúdo nessa Mais plataforma. conteúdo. Sem um risco de, né, de você ser mal visto ali, porque você teve poucos likes e tal. E outra plataforma que mudou isso foi o YouTube, né? O YouTube tem dedinho para cima, que é o like, dedinho para baixo, que é o not like, sei lá, o dislike. Como é que chama? Chama dislike? Nem sei. Chama odiei. Odiei. Chamou odiei, a gente tá chamando de dedinho para baixo, mas até então, todo vídeo que você acessava, você via a quantidade de dedinho para cima, a quantidade de Sim. dedinho para baixo. O que eles fizeram também, algum tempo atrás, mudaram. Então, o dedinho para cima aparece, o dedinho para baixo só o criador de conteúdo vê. Porque, óbvio, eu não quero ter um conteúdo que muita gente vai entrar para me dar hate, né? Sim. Então, as próprias plataformas vão se adaptando em relação a isso, né? Sim. E a gente falou aqui de duas grandes plataformas e parece que pela nossa conversa só elas fazem isso. Mas esse tipo de estratégia que usa do design para fazer com que as pessoas continuem nas plataformas, engajem mais e até comprem os serviços Tem algum comportamento específico? e um comportamento específico. Tem um design nessa área, né? Tem um nome para isso. Inclusive, eu sei que você estuda muito esse nome. Qual que é o nome mesmo? Então, aqui a gente estava até conversando aqui. Mudou o nome? Porque foi criado como Dark Pattern. Dark Partners, né? Que são padrões obscuros. Uhum. E aí depois mudou para design deceptivo, né? Sim. Ou manipulativo, né? Qual que é o seu exemplo, o exemplo que você mais odeia de design manipulativo? Cara, é quando invertem as opções, sabe? Quais opções? Você vai, por exemplo, cancelar. Você tá Puta usando uma... merda, como Não, eu não, odeio não. isso. Não, então assim, esse é um design deceptivo, né? Ou manipulativo. Para você conseguir excluir a conta, eles escondem a opção ao máximo, ou para cancelar uma assinatura. Aí, não só isso, né? Às vezes você tem uma aplicação, pode ser aplicativo de banco e tal, que eles sempre colocam o sim do lado esquerdo, o não do lado direito. É mais ou menos o padrão de interface. Só que na hora que você vai cancelar, né? E aí você tem que confirmar, eles invertem, sabe? E aí, tipo, vira o não, vira do lado esquerdo, o sim vira do lado direito. Isso é um design manipulativo, ou seja, eles invertem para você clicar errado. Ou muitas vezes eles mudam as cores. Sim. Ou muitas vezes vem com uma opção já selecionada. Esses dias, no meu banco, eu fui fazer uma viagem e aí eu precisava avisar a viagem internacional lá do cartão. Eu entrei para avisar só para fazer o aviso de viagem. E aí veio auto-selecionado a opção de contratar seguro, entendeu? Não estava me dando a opção, não, a opção já vinha marcada, eu tinha que desmarcar a opção. Se eu tivesse na correria e nem prestasse atenção, ou já clicasse, eu ia contratar o seguro, entendeu? Então, isso são técnicas que a gente chama de design manipulativo, né? Que são estratégias para você fazer isso. Tem uma lista, né? A gente trabalha com uma taxonomia de várias. Inclusive, sabe o que também acaba por uma parte da literatura sendo considerado design manipulativo? O quê? O scroll infinito. De não ter fim. O Google acabou de adotar isso na busca. Então. O Instagram também tem isso, né? Então, o Instagram, o TikTok todas as também. redes sociais, Todas exato. elas têm. Porque você não acaba, né? Uhum. Não acaba. Então, algumas plataformas, né? Até o TikTok, depois de, se você ficar muito tempo, aparece um aviso, né? Um vídeo que é um aviso para você cair fora e tal. Mas são estratégias que existem de design que são pensadas para manter as pessoas nas plataformas. Então, hoje, né, um dos profissionais super bem avaliados, que tem muitas vagas em várias empresas, toda empresa de tecnologia quer ter, são a galera de UX, User Experience. Antes de você falar dessa galera, eu queria falar do meu design manipulativo. Qual que te irrita? Que mais me irrita? O quê? Cronômetro na tela de venda. Você fez uma pesquisa por uma passagem... E é tudo mentira, né? Exato! É tudo mentira. Você fez uma pesquisa por uma mentira. passagem, por uma hospedagem. Não existe.
tá com uma dificuldade enorme de lidar com o calendário, com quem que você vai, discutindo, tudo. Aí começa aquele cronômetro dizendo que aquele preço só vale dentro de 2 minutos. Cara, assim, em 2 minutos eu não organizo viagem nenhuma. Eu não vou comprar esse Não, negócio. E ele fica te pressionando, não, sabe? E os de hotéis, então? Sim, parece que tem alguém do outro lado querendo e aí, entrar. tipo, fala, só tem um quarto. E 10 pessoas viram esse quarto nos últimos 2 minutos. Você fala, nossa, caraca, vamos pegar o último quarto, sabe? Tipo, E aí você vê um hotel, é um hotel de beira de, beira de estrada. É infernal, Quem quer ficar tanto nesse hotel, sabe? É infernal. Tudo isso é design manipulativo. Sim. Mas voltando à questão do user experience. O profissional de user experience, ele está querendo aprimorar a experiência do usuário ou ele está querendo aprimorar a experiência para a plataforma alcançar os seus objetivos? As duas coisas. Eu acho que o usuário, o design de experiência do usuário, ele vai ter uma função primordial que é remover as fricções, sabe? Da experiência. Fricções, assim, deixar a experiência mais fluida possível. E o que acontece quando você deixa a experiência mais fluida possível é que o usuário não precisa pensar. Inclusive, um dos livros mais famosos da área de UX, que assim, é um dos primeiros, mais famosos, assim, tipo que é uma leitura seminal mesmo, chama Não Me Faça Pensar. Exato, porque se você faz um negócio tão intuitivo, a pessoa não precisa pensar. E ela fica muito fluida a experiência, ela vai se comportar super bem ali dentro e vira tudo automático, né? Então você remove essas fricções, o que leva a uma automaticidade do comportamento no uso de aplicativos e etc. O que acaba sendo muito bom para as plataformas, né? Então, isso assim, hoje existe até dentro da área acadêmica, óbvio, né, que dentro da área acadêmica, alguns manifestos que falam, não, agora o design ele sempre foi de tirar todas as fricções para deixar a melhor experiência de uso. Mas talvez os efeitos que isso esteja causando para a sociedade seja o momento de a gente pensar em que pontos a gente tem que começar a criar fricções, né, do design. Mas somado a isso, tem os algoritmos, né, também. Antes de a gente falar dos algoritmos, é bom a gente comentar que não é só uma questão de design, não é só uma questão de manter o usuário engajado, mas técnicas como essa já produziram escândalos políticos. Uhum. O escândalo da Cambridge Analytica, que roubou dados do Facebook para bombardear aquelas pessoas com propaganda eleitoral e de alguma forma manipulou as eleições dos Estados Unidos e de vários outros países, nasceu com uma técnica de design manipulativo. Uma empresa criou um joguinho de cunho psicológico para as pessoas responderem sobre como era a personalidade delas. E aí, a partir daí, as pessoas davam uma autorização para ceder os próprios dados e os dados dos amigos. Ok, né? Era um joguinho que não ia ter maiores problemas, maiores consequências. Só que o desenvolvedor do jogo usou todos esses dados para entender qual era a propensão dos amigos e dessas pessoas a serem atingidos por propaganda política de modo que elas pudessem mudar o voto. Ou seja, é alguma coisa que nasceu no design e acabou interferindo no processo democrático de vários países. Mas além do design, como você estava começando a falar, o algoritmo também exerce muito desse poder de compreender como a gente funciona para, de alguma forma, impactar as nossas ações, né? Exato. O algoritmo hoje é o principal motor, acho, de manipular as preferências e manter as pessoas dentro das plataformas. E o design, ao passo que o design a gente consegue ver, o algoritmo não. O algoritmo não, porque ele não é transparente, né? A gente sabe que ele está ali, mas ele está entregando conteúdo sem muita transparência. A gente não sabe porque a gente está recebendo aquele conteúdo de uma certa forma. Só que ele conhece muito bem as suas preferências, né? E ele é como se fosse, né, um grande olho que entende suas preferências, ali uma grande entidade, né, um grande Deus, e que de certa forma ele acaba restringindo o seu livre-arbítrio, né? E até é interessante porque o Facebook, a Meta, no caso, eles fizeram 4 grandes estudos no ano passado, em parceria com universidades, para entender se as plataformas aumentavam ou não a polarização e tal. E um dos estudos
muita gente critica o algoritmo, né? Falando, ó, o algoritmo, ele é uma força de polarização. E aí, então, o Facebook, com algumas universidades, fizeram vários estudos, e um dos estudos, eles pegaram um grupo grande de usuário e desabilitaram, Uhum. né, o algoritmo. Ou seja, então um grupo de pessoas não ia receber o conteúdo por algoritmo, ia receber de forma cronológica. Uhum. E eles viam se aumentava ou não a polarização e tal. Aí viram que não aumentavam tanto a polarização, apenas que, né? Esse apenas que eles entregaram assim de uma forma meio escondida. Baixinho. O que aconteceu é que as pessoas ficaram menos tempo na plataforma e tiveram menos engajamento e tal. Então, assim, como se fosse uma coisa ruim. Bom, para eles é ruim, mas para a sociedade talvez não seja tão ruim assim, né? Então, o que mostra é exatamente isso, né? Que o algoritmo, ele conhece tão bem, né, as preferências que muitas vezes ele restringe nosso poder de ação. E só para dar um exemplo, acho que o TikTok tem o melhor algoritmo de recomendação do mundo, assim, foi o que fez o TikTok ser o que ele é. E teve um estudo recente que saiu na Neuroimage, que é uma respeitada revista na área de neurociência, que os caras colocaram as pessoas dentro da ressonância magnética funcional mesmo, para ver o que acontecia no cérebro. E que área acendia da cabeça das Não, pessoas? e aí eles fizeram um algoritmo, um experimento bem desenhado, assim. Então, as pessoas, elas recebiam conteúdos que eram indicados de forma mais geral para aquele grupo de pessoas, aí tinha um intervalo e depois entrava o conteúdo que era recomendado para cada pessoa. E aí, quando entrava esses conteúdos que era recomendado para cada pessoa, é quando, né, havia uma ativação maior na área da dopamina, do sistema de recompensa. Então, né, óbvio que a gente precisa de mais estudos e tal, mas a gente está chegando num nível de um algoritmo que consegue reconhecer e identificar quais são os estímulos mais reforçadores para cada usuário. Sim. Por isso que é tão difícil sair, né? Por isso que, mesmo na China, hoje você tem uma regulação específica que você consegue desativar, né, o sistema de recomendação. Na União Europeia também. Então, na União Europeia, os usuários europeus eles conseguem desativar essa recomendação específica do TikTok. Uhum. Mas tem empresa que combina as duas coisas, né? Que combina o algoritmo e o design para tentar, né, manter ainda mais preso. Que é o Threads. O Threads. O Threads, né? Então, quem usa Twitter sabe que no Twitter logo que você entra no Twitter, você tem sempre as duas opções ali. Sim. Que é o For You E o seguindo. e o seguindo, né? Então você tem uma timeline que é o do algoritmo e uma timeline que é o das pessoas que você segue e vem em ordem cronológica. É mais ou menos assim, das pessoas que você conhece e de uma galera que você nunca viu na vida e não sabe por que você está recebendo mas vai aquilo. chegar lá e geralmente é conteúdo que você até pode engajar, né? Você fica puto com ele. Exato. E aí, mas você tem essa opção, fica claro para você. No Threads existem as duas timelines também, só que a timeline do seguindo, para você ver só as pessoas que você segue, fica meio que escondido. Você tem que clicar no botão do logo do Threads, aí ele abre a opção para você ir pro seguindo. Ou seja, para mim isso é uma prática de design manipulativo. Podia estar muito bem ali logo debaixo do logo as duas opções. Cara, você acabou de perder uma ótima oportunidade de fazer um exemplo ao vivo de design manipulativo e fazer alguma coisa do tipo. Eu vou contar agora uma coisa que o Threads não quer que você ouça. Bom, tá vendo? Mas a gente está discutindo aqui várias dessas práticas e parece que as empresas estão passando incólumes. Que nada está acontecendo, que o mundo está vendo isso, elas aplicarem técnicas de design manipulativo, fazer com que o algoritmo seja cada vez mais engajador e leve para discussões cada vez mais polarizantes do ponto de vista político e do ponto de vista de qualquer outra discussão, e que as autoridades estão sentadas em berço esplêndido esperando que a coisa só piore. Mas não é o caso. Recentemente, a União Europeia abriu uma investigação gigantesca contra a Meta por causa da forma como ela lida com as crianças e adolescentes dentro da plataforma. Para a União Europeia, a Meta não cuidou muito bem dessas pessoas e deixou que elas se viciassem nas plataformas por causa dos mecanismos que ela coloca em prática. Isso também já aconteceu em um processo um pouco diferente nos Estados Unidos.
33 estados, por meio das suas procuradorias, por meio das suas promotorias, entraram com uma ação na justiça contra a Meta, exatamente pelo mesmo motivo. E aí a gente para e pensa, quer dizer que a Meta faz isso com as crianças? Não, é porque as salvaguardas legais são muito mais fortes para as crianças, mas não quer dizer que as técnicas que são usadas nos aplicativos Instagram, WhatsApp e Facebook também não nos atinjam. E é super compreensível que tenha essa salvaguarda para crianças, porque elas são seres em formação que estão naquele São momento mais vulneráveis, são né? mais vulneráveis, que estão Totalmente. construindo a sua capacidade cognitiva de experimentar o mundo e não tem tanto poder de experiência para conseguir afastar algumas coisas. Mesmo a gente, às vezes a gente não consegue, imagina as crianças. imagina as crianças. Enfim, essa é uma discussão que está quicando, que em algum momento pode vir a gerar uma decisão muito séria e que vai nascer exatamente sobre a forma como o produto é desenhado e pode mudar de um jeito muito profundo como a Meta funciona. Eu acho que a gente está começando a gerar muitas evidências, né, sobre como as coisas funcionam. Primeiro, porque a gente não tem tanta transparência nisso. Então, a gente precisa ter mais pesquisas para gerar as evidências, para aí sim a gente começar a olhar para determinadas políticas públicas, né? De repente, até do fato de permitir ou não determinados tipos de design de plataformas, né? Porque é isso que pode acontecer no limite, né? No limite a gente pode ter plataformas que podem funcionar de uma forma ou não. Será que a gente vai querer, né, que todas as plataformas sejam baseadas em algoritmos, né? Então, que não são transparentes? Então, os Estados Unidos está querendo dar o ban lá no TikTok, por quê? Porque fala que o algoritmo não é transparente. Ele pode, além de estar roubando os dados dos americanos, mas pode estar manipulando o algoritmo para entregar determinado tipo de conteúdo que vai manipular a formação e a opinião pública americana, né? Então, isso daí é algo que a gente tem que começar a debater com muita atenção. E aí, por isso que hoje se discute também, se fala bastante sobre regulação de plataformas, Sim. né? E não dá para falar de regulação de plataformas sem falar dessa ideia do design e também dos algoritmos. O futuro vai ser incrível, Diogo. Vai A ser gente já incrível. não conseguiu regulamentar as plataformas, fake news. Estamos nos debatendo para discutir inteligência artificial. Eu quero só ver quando a gente começar a discutir design e algoritmo. Mas isso eu acho que é um papo para uma outra conversa. Bom, galera, a gente adora pensar como a vida poderia ser caso alguma coisa que tivesse acontecido no passado simplesmente não ocorresse. E o IC dessa semana é cabeçudo, hein? Cabeçudo. É cabeçudo. Gente, o Miguel Nicoleles, que é um dos cientistas mais renomados do mundo, está numa jornada para dizer que a inteligência artificial não é nem inteligência, nem artificial. Mas e se a inteligência artificial que a gente usa hoje, a gente conhece do jeito que é em várias plataformas, não tivesse esse nome e recebesse um outro apelido? Como seria o mundo, Diogo? E eu sei que você tem uma história sobre isso. Acho que é legal a gente contar, né, contextualizar da onde veio o nome inteligência artificial, né, que é uma área super antiga, então... Não nasceu agora com o ChatGPT? Não, super antiga. E aí, mas você sabe que, deixa eu te contar uma coisa, em 2020, eu tinha, quando começou a pandemia, eu estava dando uma disciplina de inteligência artificial para os alunos de mestrado da PUC. Aí eu peguei e adaptei o curso e falei, vou fazer um curso aberto para todos, sabe? Tipo, um curso que é bem introdutório, mas com profundidade e abrir no YouTube. Então, são 10 aulas, tal, e é super bem aceito, tem bastante views, tal. E aí, cara, acho que foi umas 3 semanas atrás, assim, o YouTube, ele manda e-mail de todos os comentários, assim, sabe? Eu tinha até desativado isso, eu acho que mandava pra uma pastinha. Aí, por curiosidade, eu fui abrir lá e aí veio um comentário, tá até lá. Se vocês forem lá no vídeo, vocês vão ver. Uma menina comentando, peraí, quer dizer que esse negócio de inteligência artificial já existia em 2020? Não, existe desde a década de 50, né? Então, os primeiros neurônios artificiais são são da década de 50, né? O Alan Turing, que é o pai da computação, que fez, né, o filme, o jogo da imitação, tal,
que, né, deu o filme do Jogo da Imitação conta a história da vida dele. Ele escreveu um artigo, né, que ele falava, pode as máquinas pensar, que quando ele apresenta, né, o que foi conhecido como teste de Turing, mas ele nunca usou o termo inteligência artificial. O termo inteligência Teve bom senso, não é mesmo? o termo inteligência artificial, ele surge, né, com uma leve pegada marqueteira, desde o começo. Eu sabia. Não tinha a menor quê? dúvida que era Porque, marqueteiro. assim, naquela mesma época, né, o termo inteligência artificial, ele é cunhado em 1956, numa conferência no Dartmouth College. Então, estavam grandes nomes ali, o Marvin Minsky, Claude Shannon e tal. Mas ela já nasceu assim, inteligência artificial, isso daí é o apelido ou isso daí é o nome do Não, RG? é o nome da conferência. Eles deram, né? Inteligência artificial e tal. Só que, por quê? Né? Na época, já estavam estudando essa ideia de sistemas de controle e tal, e uma área que era muito forte na época era a da cibernética. Só que o que eles estavam fazendo, também pensar essa ideia de sistemas de aprendizado, né, e de controle, de feedback e tal, poderia ser confundido com cibernética, e eles não queriam, porque eles queriam uma área para chamar, né, de sua, cada um queria uma área. Então eles criaram o termo inteligência artificial. Cara, que é um nomezinho maravilhoso, né? Mas demorou pra pegar, Mexe né? com o nosso imaginário. Mas demorou pra pegar. Demorou um pouco, mas hoje, Um pouco? cara, 40 anos? Não, não, mas é que teve os invernos, mas teve muito momento de excitação e euforia com a inteligência artificial, assim. É que agora a gente chegou no momento que a gente conseguiu as tecnologias necessárias, assim. Mas é um nome, cara, que mexe com o nosso imaginário, Com certeza. né? Com mexe certeza. com o nosso imaginário. A gente tem filmes, livros, né, com esse termo, né? Porque a gente está criando algo que é artificial e que tem as mesmas nossas capacidades, né? O ser humano fica muito ciumento de uma máquina que traz pra ela, de uma máquina, de um ser que traz pra ele uma característica que a gente julga que é só nossa, que é única e exclusivamente nossa. Eu duvido que se fosse alegria artificial, a gente tava com esse burburinho todo e se perguntando se a gente ia perder emprego pra máquina, porque ninguém ia pensar assim, quer dizer que a gente vai deixar de sorrir? Não, e é legal porque tem uma pesquisadora, tem duas pesquisadoras assim, que são importantes. Uma que é a Emily Bender, que é uma professora de linguística computacional da Universidade de Washington, e a Timothy Gebru, que era uma pesquisadora também, ela era pesquisadora do Google e ela acabou demitida por causa disso, né? E hoje ela é uma ativista e tal. Mas qual que foi o lance? Elas escreveram um artigo quando começou a bombar essa ideia dos modelos de linguagem, sabe? Nem existia o chat GPT ainda, existia o GPT-3, que deu a base para o chat GPT, existiam outros modelos de linguagem, como o BERT do Google e tal, mas elas publicam um artigo que chama Stochastic Parrots, né? Ou seja, papagaios estocásticos. Porque ela está falando que estocástico, né? Para quem não sabe, vem de uma ideia de probabilidade, né? Estatístico. Então, que ela estava falando assim, são papagaios, né, que trabalham com estatística, né? Parece que fala, mas é um papagaio ali que rompe, né, que essa ideia da inteligência artificial. E aí nesse artigo, que eu recomendo que as pessoas leiam, elas trazem diversas questões importantes, né? Até do impacto ambiental, tal. Essa pesquisadora era a Timothy, ela trabalhava no Google e o Google não tinha gostado muito do artigo, pediu para ela remover o artigo. Ela bancou, ela acabou sendo demitida, ela virou ativista. Mas é isso, então ela fala, olha, o chat GPT, essas coisas, eles vão trabalhar com essa probabilidade da relação de palavras, né? É um papagaio probabilístico ali, não tem o domínio do conhecimento que a gente tem. Então, se a gente olhar, né, com essa cabeça de um papagaio estocástico, talvez a gente tenha uma outra relação com o chat GPT, né? Que nome horrível para uma ferramenta. Eu não usaria uma coisa que se chamasse papagaio estocástico. Então, tá vendo? Pelo amor de Deus. Você usa uma inteligência artificial generativa. Sim, mas tem outros nomes também. Tem vários possíveis nomes. Modelo de linguagem estatístico. Modelo de linguagem é o termo, né, que se usa para esse tipo de inteligência artificial, mas é muito mais acadêmico e muito mais técnico, na verdade, né? É só quem é da área técnica que usa, né? O modelo de linguagem, que é essa distribuição, né, de probabilidade sobre sequência de palavras, LLM, né, Large Language Model e tal. Mas no fim do dia é inteligência artificial, cara. E a gente está chegando próximo da inteligência artificial geral, que vai nos levar à singularidade. Ou seja,
se não tivesse esse nome bonitinho e fosse um papagaio estocástico, muito provavelmente, em vez de estar na prateleira de cima, ele estaria na área de ofertas com promoção a 90% do preço. Talvez o hype seria menor e a gente estaria usando as mesmas ferramentas que a gente tem hoje, Gemini, ChatGPT, mas talvez sem todo esse hype de que, né, é uma ferramenta que pode nos substituir ou nos levar à extinção, né? Claro que a gente tem que olhar muito para o processo de desenvolvimento, mas eu acho que o entendimento sobre a ferramenta seria muito mais debatido do ponto de vista pragmático, né? Inclusive, nessa conferência que eu participei, que é a CAI, né, que é a principal conferência acadêmica dessa área de interação humano-computador e também hoje se discute bastante sobre inteligência artificial. Uma das keynotes foi a Kate Crawford, que é uma pesquisadora super conhecida da área de IA. Ela tem uma publicação muito importante que chama Atlas of AI, né? E ela, na discussão dela, ela traz muito a ideia da materialização de novo da inteligência artificial, porque virou uma coisa muito etérea, sabe? O que é a inteligência artificial? É um ente que toma decisão. E ela fala, não, a gente tem que discutir, materializar de novo. Aqui é um modelo matemático, probabilístico, que consome energia e água pra caramba, sabe? Então ela fala muito dessa materialização de novo da inteligência artificial. Ou seja, a gente tem que tirar o efeito Coca-Cola desse negócio. Em vez de chamar de Coca-Cola, a gente chama de xarope de cola e vê se a galera toma. Isso. Bom, a gente vai terminando por aqui, mas antes de dar o adeus, a gente não pode deixar esse estúdio antes de trocar uma ideia e responder as perguntas da galera que manda suas dúvidas, dos compartilha, internautas. compartilha algumas questões que estão pipocando por aí. E dessa vez a gente tem a pergunta de uma professora que estuda o assunto a fundo. Vamos dar uma olhada? Olá, Diogo e Elton. Eu sou Poliana Ferrari, sou pesquisadora sobre desinformação, professora da PUC São Paulo e tenho uma pergunta para vocês. Com o barateamento do deepfake, né, ficando cada vez mais barato produzir uma desinformação por inteligência artificial, e a gente tendo um ano no Brasil de eleições municipais, eu acho que vai ser muito complicado segurar. Eu acho que nem o Tribunal Superior Eleitoral vai dar conta, né, de todas as cidadezinhas. Vamos imaginar cidades de 30, 40 mil habitantes, que fica muito barato para o candidato simular, né, uma realidade por inteligência artificial generativa. Então, eu queria ver com vocês, especialistas, o que vocês estão acompanhando, se tem alguma ferramenta, se está saindo ferramentas de checagem que também são criadas com IA generativa. Aguardo vocês. A gente está discutindo aqui como, de alguma forma, as pessoas vão identificar fake news criadas com inteligência artificial, no fim das contas. E hoje em dia a gente já não dá conta de ensinar as pessoas a identificar... Aquela fake news tosca, que era tipo uma montagem de jornal, né? Que era um quadradinho. Imagina uma fake news em alta resolução. Mas tem caminhos, né? Tem caminhos. Existem caminhos. Assim. Eu acho que o maior dificuldade hoje eu acho que a gente tem que olhar para esse problema a partir de dois principais vetores, né? Então, quando a gente está falando de fake news com inteligência artificial, a gente tem que falar da etapa de produção e da etapa de disseminação, distribuição. Então, dentro do processo de criação de conteúdos sintéticos, o que as empresas vêm fazendo é tentando colocar formas de colocar informações ali de que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. Só que ainda isso é muito frágil, porque as técnicas que são usadas ou são baseadas em metadados, ou seja, você tira um print e o negócio já outra, era. Quem sabe onde ficam os metadados das informações? Então, exato. Só que aí isso poderia ser, na hora que você vai subir para uma plataforma, mandar para uma plataforma, ela identificaria, ela fala, isso foi criado por inteligência artificial, mas você consegue manipular isso. Uma outra estratégia é criar isso que chamam de marcas d'água. É como se fosse uma chave criptográfica que você coloca no conteúdo, o humano não consegue enxergar, mas as plataformas conseguiriam marcar. Então, tem que combinar os dois, né? Quem produz com quem dissemina, que são as plataformas, né?
E a tecnologia não está pronta ainda, e não vai ser para essas eleições que tudo vai estar casadinho, que a gente vai conseguir identificar todos os conteúdos feitos por inteligência artificial. E sabe quem também não está pronto? Quem vai ver esses conteúdos, que eu incluiria como a terceira Exato. parte de atuação, que é o usuário. Uhum. Além da criação e da distribuição, também tem a compreensão daquele tipo de imagem. Mas muito provavelmente essas imagens vão cair na vala comum de conteúdos com os quais eu me identifico ou com os quais eu não me identifico. E por os que eu não me identifico é o ceticismo completo, ainda que sejam coisas verdadeiras, e por os quais eu me identifico é a total e completa aceitação e o abraço e tal. É uma força de dissonância cognitiva muito maior. Sim. Né? E eu até vi esses dias, escrevi sobre isso na coluna do UOL, de que, assim, hoje a gente vai ter que começar a questionar, né? Porque o ver para querer já não é mais real. Só que a gente vai justamente começar, então, já que nada é real, então eu vou acreditar só naquilo que eu acho que é real, que condiz com os meus valores, né? E isso vira uma forma de manipulação. Recentemente o Trump, né, fez isso, né? Circularam lá uma coletânea de vídeos dele falando besteira. E ele falou, não, cara, isso é tudo inteligência artificial, né? Já virou a desculpa perfeita. Exato. Então, assim, a gente não vai ter soluções, viu, Poliana? Para essas eleições, mas a gente vai aprender bastante. E eu acho que a gente vai ter muito material a duras penas para que a gente tenha muita pesquisa e entendimento sobre esse fenômeno. Uhum. E apesar de já ter regras eleitorais em jogo para coibir esse tipo de avanço, eu duvido muito que elas vão funcionar justamente no tipo de cidade que a Poliana falou. Aquelas de 40 a 50 mil habitantes, as cidades menores, para as quais a justiça eleitoral não está olhando. Porque, assim, acho que o TSE ele até acertou, acho que em todas as resoluções que ele coloca para a inteligência artificial, acho que ele acertou, fez o que podia ser feito. O problema é que isso é muito, muito direto para as campanhas, né? É óbvio que campanha não vai criar deepfake. Quem vai criar deepfake são os apoiadores, são grupos bem organizados, né? Essa vai ser a eleição da fake news. Mas eu acho que esse é um papo que a gente, inclusive, pode trocar em outro episódio, em outro podcast. Com certeza. Bom, a gente vai ter que voltar para cá. A gente vai ter que voltar. Para falar sobre isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast dos humanos por trás da máquina, toda terça-feira no canal UOL. Eu sou o Elton Simões Gomes. E eu sou o Diogo. E até mais. Até a próxima, gente. Wow.